Boa tarde, meu nome é Débora, sou estudante da Psicopedagogia da Uninter de Porto Alegre e eu vim aqui apresentar para vocês o meu trabalho. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha cidade, que é Porto Alegre, a imigração e a colonização da cidade, e vou apresentar para vocês o jogo que eu criei. Então a história de Porto Alegre, ela é a capital do Rio Grande do Sul, localizada no Brasil. Inicia então essa história oficialmente no dia 26 de março de 1772, quando o povoado primitivo foi elevado à condição de freguesia. Mas, na verdade, as suas origens são mais antigas do que isso, nascendo, então, em função da colonização da área por estanceiros portugueses do século XVII. Tá? Então, eu criei, para que a gente consiga memorizar um pouco mais sobre a nossa história, eu procurei criar um jogo mais lúdico, com imagens da nossa cidade, na época da imigração e da colonização, então onde eu conseguisse atingir várias idades, desde do público infantil até o público adulto. Então esse jogo que eu criei foi o jogo da memória, tá? Ele é um jogo que ele pode ser jogado de duas formas, então ele pode ser jogado por crianças pequenas, a partir de 4 anos, 3, 4 anos, tá? Até a idade adulta. Tá? Dependendo da forma, dependendo da idade, a gente joga de uma forma, dependendo da idade, a gente joga de outra forma. Então, esse jogo, geralmente, ele é jogado por poucos participantes. O jogo da memória, geralmente, a gente joga entre 2, 3 participantes no máximo. E eu vou mostrar, então, para vocês um pouquinho desse jogo, tá? Como é que a gente joga ele, o que eu bolei para que ficasse uma coisa mais lúdica para as crianças, para chamar a atenção das crianças pequenininhas. E como pode ser jogado também por crianças, enfim, adultos maiores, tá? Então, como eu falei para vocês, tá? Eu criei o jogo da memória de duas formas. Ele pode ser jogado, né? Uma das formas é só com as imagens, tá? Se forem crianças menores, a gente tira o nome e joga só com as imagens. Se forem crianças maiores, onde já são alfabetizadas, a gente tira uma imagem e joga com a imagem e o nome da respectiva imagem, tá? Então, assim, eu pesquisei, eu tirei a imagem do mercado público, em 1875, como ele era, o mapa de Porto Alegre, em 1840, a planta de Porto Alegre, um índio charrua. Aqui eu coloquei a antiga matriz, Palácio do Governador. Aqui eu coloquei o solar dos câmaras. E aqui eu coloquei a Casa da Junta, Assembleia Legislativa. Então, todos eu coloquei com duas figuras e o respectivo nome de cada. Então, se forem crianças pequenas, que não sabem ler ainda, a gente joga o jogo da memória só com as figuras. Se forem crianças maiores, a gente joga o jogo com uma figura e o seu respectivo nome. Então, essa foi a forma que eu criei para que as crianças possam aprender um pouco mais sobre a nossa colonização. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos.